Salve, salve galera! Salve amigos do canal Legado da Fiel. Espero que vocês todos estejam bem, em paz, em harmonia. Hoje eu vou falar mais um pouquinho de história, mas principalmente da nossa história, da minha história, da tua história, da história da imensa torcida corintiana, da popularidade, né? Do algo mais, do diferencial. A gente pega vários canais falando sobre a torcida do Corinthians, da importância, da relevância, do que ela é capaz de fazer. Mas o sentimento não é só quando você massifica, quando você junta muita gente dentro do estádio, quando você faz barulho, quando você comemora o gol, quando você apoia o time. Não é isso. O Corinthians é diferente. O corintiano é mais corintiano quando ele está sozinho. O corintiano ele é mais devotado quando ele reflete, quando ele relembra os seus momentos, tanto faz, recentes, passados, ouvidos do seu pai, do seu avô, dos seus familiares, daqueles que presenciaram durante muito tempo a trajetória de um time de futebol. O Corinthians é origem. O Corinthians é uma coisa que ele transpassa, ele transcende a racionalidade. Então hoje quando você vê alguns times de futebol, somente aqui de São Paulo, se autoproclamando popular, sou popular, eu tenho uma torcida que conduz, que faz isso, que faz aquilo. Gente, olha, a pior coisa do mundo é quando você tenta introduzir uma mentira tentando transformá-la numa verdade. E a verdade é única só, eles sabem muito bem disso, todos esses que falam sobre isso, sabem muito bem o que é a diferença entre uma coisa e outra. O Reuters nunca precisou abrir a boca, nunca precisou gritar ou colocar faixas pedindo alusão e reconhecimento pela sua popularidade, pela sua fidelidade, pela maneira como ela se comporta em relação a situações, não só dentro do campo, mas também fora do campo. Como eu disse, como eu estou dizendo para vocês, o corintiano, ele é diferente até nesse aspecto. Às vezes ele é mais corintiano quando ele está fora do jogo, quando ele está fora do propósito. Porque às vezes o jogo de futebol te deixa meio irracional, né? Toda a parte da razão ela desaparece, só entra a parte emocional, a parte do estímulo, da explosão, da loucura, da tristeza. É um componentes que fazem parte hoje do sentimento do cidadão. Não só em relação ao futebol, em relação à sua vida. Às vezes você está num momento muito maravilhoso e as coisas acontecem de forma diferente. E você cai numa pequena depressão. O Corinthians sempre foi o fiel da balança. O Corinthians é uma das únicas coisas na vida que eu sei que é capaz de transformar a vida daquele que sai de um luto, para de repente, sabe, por algum momento esquecer aquela coisa da dificuldade, aquela coisa da tristeza, aquela coisa da mágoa. Eu sou um exemplo muito claro disso, muito claro disso. No dia 15 de setembro de 2022, de madrugada, às 4 horas da manhã, quem faleceu foi minha mãe, a dona Arlete Martins Gonçalves, que veio de Minas, torcia para o Vasco, mineira, mas que simpatizou e se identificou muito com a luta, né, daqueles caras que eram suprimidos, que tentavam um lugar ao sol, e a própria sociedade combatia o surgimento do corintianismo. Minha mãe é uma das propulsoras em relação a isso. Minha mãe é de umas origens, para mim, uma das origens em relação a isso. Ela sempre falou para mim, eu vou torcer para aquele que sempre é o menos favorecido. E eu aprendi com ela também esse aspecto muito importante em relação ao Corinthians. E no dia que ela faleceu às 4 horas da manhã, ela foi sepultada ou ela foi velada até às 5 horas da tarde daquele mesmo dia. À noite, mais tarde, às 9h30 da noite, às 21h30, quem jogava pela semifinal do campeonato da Copa do Brasil era o Corinthians e Fluminense. E o Corinthians ganhara por 3-0. Eu não ouvi o jogo, eu não assisti o jogo, era o jogo da volta, depois do empate lá no Maracanã, era o jogo da volta. Eu tentei dormir, né, porque eu estava num misto de confusão emocional muito grande, eu estava num misto de tristeza muito grande, da ausência, né, a ausência da minha mãe na minha vida. Minha mãe que viveu até os 81 anos, eu vivi com ela pelo menos, né, até os 62 para 63 anos.
Então era uma coisa muito atuante na mente, muito presente. Eu sei que eu desliguei a televisão, desliguei tudo, eram umas 9 horas da noite, fui deitar, fui tentar dormir, né? Eu tinha passado, já vinha vivendo alguns dias terríveis, terríveis, em função, né, da doença, do problema que minha mãe estava, né, lutando contra, estava internada, estava entubada já há alguns dias. E isso para mim era um tormento, era uma coisa que me afligia muito, muito aflito em relação a isso. Eu fui deitar, mas não tem jeito, cara, não tem jeito. Eu estava deitado, cansado, eu tenho uma dificuldade muito grande, quando eu estou muito cansado eu não consigo dormir. Imaginando que poderia ser minha vida agora sem minha mãe, sem, né, sem o abraço, sem o carinho, sem o respeito da minha mãe, o amor da minha mãe, né? Então, para mim foi uma dificuldade muito grande. Mas naquele dia eu jogava o Corinthians. Cara, eu não consegui ser indiferente. Eu não levantei e liguei a televisão. Eu não liguei e fiquei ouvindo o meu celular, alguma coisa parecida. Eu não consegui dormir. Sabe por quê? Eu morava a 430 metros do Parque São Jorge. Hoje eu moro aqui em Atibaia. Então, eu estava muito próximo do olho do furacão. Eu estava muito próximo da ansiedade. E de certa forma, mesmo não querendo admitir, eu também estava ansioso. Eu estava tenso e preocupado em relação a tudo aquilo. Mas deitado, dormindo ali, tentando dormir, tentando descansar minha cabeça, confortando meu coração, já imaginando que eu ia acordar no dia seguinte, eu já não teria mais minha mãe. E de repente a gritaria, a explosão de gol, né, a euforia das pessoas que não tinham a menor ideia do que estava acontecendo no meu coração. Mas de certa forma eu tinha reservado pelo menos 10% da minha angústia, da minha tristeza, por um pedaço de esperança, de que alguma coisa pudesse ser diferente daquele dia tão triste para a minha vida. Um dia que jamais eu vou esquecer, dia 15 de setembro de 2022, quando a dona Lete partiu. Partiu lá para o plano dela, para a espiritualidade dela, para a sua crença, para aquilo que ela acreditava. Mas o Corinthians acabava de se classificar naquela noite para a final da Copa do Brasil, que ele acabou não vencendo, perdeu para o Flamengo depois. Então, a consciência que eu tenho e a lembrança que eu tenho de tudo isso é de como as coisas se confundem, né? Mesmo você tendo um amor eterno, materno, um amor de sangue, um amor, né, de ligação carnal, você não consegue se livrar daquilo que é o seu amor, que te transporta para algumas emoções completamente diferentes do seu racional. A minha mãe era uma coisa muito racional para mim. A minha mãe sempre foi uma coisa muito racional. Minha mãe me direcionou. Nem sempre eu a ouvi, nem sempre eu estive presente na sua necessidade e na sua angústia. Muitas vezes eu fui causador dessa angústia. Muitas vezes. Mas, de certa forma, sempre houve uma gratidão muito grande. Mesmo que eu não tenha conseguido acompanhar os seus passos, mesmo que eu não tenha seguido os seus conselhos, e muitas vezes eu fui falho nisso, o reconhecimento daquela que te deu a luz, que te deu a vida, e que de certa forma te transformou num corintiano. A minha mãe tem uma influência, apesar do meu pai ter me levado para o estádio pela primeira vez, a minha mãe teve uma influência muito maior. A minha mãe vivia muito mais isso, a minha mãe vibrava muito mais isso, né? E o mês que vem, no dia de São Jorge, olha, minha mãe nasceu no dia de São Jorge, dia 23 de abril de 1941, minha mãe completaria, né? Completaria agora 84 anos. Cara, que saudade, que coisa tão difícil de entender. É difícil de entender que hoje ela não faz parte da minha vida. É muito difícil. Mas eu fico feliz né, a todo momento por saber que ela me trouxe até esse caminho que está ali atrás, ó. O caminho do corintiano, do corintianismo. Minha mãe me ensinou muita coisa, minha mãe me mostrou muita coisa. E mesmo com as suas falhas, mesmo com o seu hiperprotecionismo em relação aos filhos, também aos meus irmãos também, minha mãe nos conduziu da maneira como ela sabia e da maneira como ela entendia que seria o melhor para nós. Eu sou muito grato, talvez não devesse nem estar falando isso aqui para vocês, talvez pareça mais um desabafo do que um relato, mas não. A minha mãe me ensinou a entender que aquilo que era menos favorável precisava de
de amor, precisava de carinho, precisava de afeto. E é isso que eu faço pelo meu time hoje, né? Eu contando história aqui no canal Legado da Fiel, é tentando deixar essa coisa não morrer, essa história não se perder, sabe? Eu não tenho condições de passar isso para minha filha. Minha filha não gosta muito de futebol, eu entendo minha filha, minha filha é um outro momento, é uma outra geração, outra pessoa. Mas eu que tento passar para vocês no canal o que é ser corintiano, né? O que é pertencer a uma classe completamente diferente das outras. A popularidade está nisso. É quando você move qualquer montanha, você move qualquer tipo de dificuldade para lembrar, por alguns momentos, que você pertence àquela coisa ali, sabe? Aquele estado de espírito, aquela concentração, aquela ansiedade, aquela coisa singela e singular e única, que não tem nada parecido como o Corinthians. Então hoje, eu não sei nem se eu posso né, considerar que esse meu episódio seja uma coisa relacionada à história. Talvez não, talvez não. Eu não estou falando de épocas, eu não estou falando de títulos, não estou falando de conquistas, né, não estou falando de tabus, de nada, nada, nada. Eu praticamente quase não estou falando sobre bola rolando. Eu estou falando pelo sentimento único. Um sentimento que vem de pai para filho, de mãe para filho. E é assim que o Corinthians nos torna, né? Eles nos tornam uns seres diferentes. Somos diferentes, sim. Somos diferentes em tudo que se vê aí fora. Nem a maior torcida do Brasil, proclamada principalmente aí pela mídia, como o Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo, time de maior torcida, não só do Brasil, do mundo. Eles falam que são a maior torcida do mundo. Nem isso faz com que eles entendam o que é o nosso sentimento. Eles abrem a boca, abrem os olhos e batem palmas para o nosso sentimento, para a nossa grandeza, cara. Que é uma coisa completamente abstrata, você não toca nesse sentimento. Não tem como você tocar no sentimento. Não tem como você se transportar e achar que aquilo é completamente diferente do que você imagina. O corintiano é muito ilógico. O corintiano não é previsível. Apesar de fazer as mesmas coisas sempre, ele não é previsível. Ele é estratosférico, ele muda o sentido da razão, ele muda o sentido da lógica. Ele é algo que não se compreende, que já foi estudado várias vezes o que é ser corintiano. Isso já foi tema de faculdade, já foi questão até de tese, discussão entre debatedores, principalmente aqueles que não são corintianos, eles querem nos entender. Eles querem saber quem somos nós, de onde nós viemos, qual foi o planeta que nós viemos. Mas isso não tem explicação, isso é sentimento, cara. Isso é uma coisa que ninguém vai conseguir copiar de nós. Né? Tentam, de certa forma, nos afogar, né? Nos colocar para baixo, nos ridicularizar. Mas, cara, isso parece que é um combustível, né? Parece que é um alimento. É uma chama que cada vez alimenta mais. Quando você pensa que você está morto, alguma coisa que você ouve, alguma coisa que você vê te ressurge. E o Corinthians faz parte desse sentimento. Eu nunca nunca imaginei que alguma coisa que não tivesse sob o seu controle pudesse mudar a sua vida. Nós somos donos da nossa vida, nós somos donos das nossas atitudes e responsáveis por elas. Mas tem uma coisa ali atrás ó, que não deixa você ser racional em muitos momentos. É difícil você estar numa roda de amigos, conversando, comendo alguma coisa, tomando um vinho, uma cerveja, tomando uma água, um refrigerante, batendo um papo, e de repente seu time está jogando e você está fora da condição de assistir e estar participando daquilo e você não se lembra daquilo por muitos momentos. Aquilo fica batendo na sua cabeça. Meu time está jogando, o Corinthians está jogando, o Corinthians está jogando, o Corinthians está jogando. E o seu sentimento ele transcende essa condição de estar jogando. Ela ultrapassa isso. Então, ser Corinthians é uma coisa que nos faz refletir muito, né? Nos faz querer entender a própria lógica. Eu mesmo não consigo entender o outro corintiano. Eu mesmo não consigo compreender. Às vezes eu não consigo me entender, porque eu faço determinadas coisas em prol do Corinthians, em função do Corinthians.
Então, sabe, hoje é mais um episódio tentando, né, mostrar não só a origem, essa popularidade e essa questão do instinto, essa questão do sentimento, do oitavo sentido que o corintiano tem. O corintiano sabe exatamente o que ele quer e o que ele precisa. Nem sempre o time de futebol corresponde àquilo que ele imagina. Mas ele vai saber que mesmo depois de tudo aquilo que ele imaginava não aconteceu, que o Corinthians continua presente na sua vida. Esse é o time do povo, essa é a popularidade. Esse é o time que buscou dentro das suas origens, buscou dentro do seu contexto, dentro da sua população naquele momento, um time que foi forjado pelas mãos calejadas de operários, por pessoas sujas de graxa, por pessoas que chegavam do outro lado do mundo e começaram a perceber que aqui tinha um povo diferente, que aqui tinha uma oportunidade diferente e que abraçaram a causa de montar um time chamado Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians está acima de qualquer sentimento, acima de qualquer paixão. O Corinthians é uma instituição, sabe? É algo muito acima de qualquer tipo de vaidade, de qualquer tipo de conquista, de qualquer tipo de glória, qualquer tipo de campeonato, qualquer tipo de ídolo. O Corinthians é uma coisa única. É um escudo, é uma bandeira, é uma camisa, é um jogador, e atrás de tudo isso vem um povo que não se cansa de vibrar e de gritar: vai Corinthians sempre. Gente, era isso, esse episódio era sobre isso, é passar um pouquinho sobre essa transformação, essa metamorfose que é o Corinthians, tá? E de certa forma tentar aqui trazer e elucidar a paixão corintiana. Então, gente, é isso. Para você que não conhece o canal Legado da Fiel, tem muitos episódios lá que eu já fiz, mais de 100, contando vídeos curtos. Tem uns de 5, 6 minutos, tem uns de 20 minutos, né? Eu fiz um pouquinho, tive que prolongar o assunto. Tem umas lives também que eu já fiz, algumas lives que eu comecei a fazer algumas lives a partir desse ano, a partir do final do ano para cá, desculpe. É pouco tempo de live, mas tem muita história interessante para você conhecer, para você compartilhar com seus amigos, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez pela presença, que vocês fiquem com Deus e, como eu sempre digo no final dos meus episódios, eternamente vai Corinthians, um abraço e fiquem com Deus. Vai Corinthians! Vamos, meu timão, não para de lutar. Aqui tem